Boa tarde. A gente chegou agora na nossa quarta etapa, né, na nossa quarta aula do curso. E aí a gente vai trabalhar hoje sobre essa coisa da Olimpíada ser na internet, da necessidade que a gente tem de usar a internet para fazer pesquisa. E aí, para fazer isso, a gente vai começar a pensar como é que a Olimpíada lida com isso, como é que ela nos estimula a fazer determinadas pesquisas e que caminhos a gente pode traçar para ajudar a gente nesse serviço de pesquisar no mar da internet, que tem tudo quanto é tipo de informação, e aí é muito difícil a gente selecionar o que é confiável e o que não é. Para fazer isso, eu gostaria de começar pensando que isso tem uma relação direta, né, essa falta de confiança que a gente pode ter nas informações que a gente acha na internet, tem uma relação direta com a história, com a produção do conhecimento em história. Porque a internet e o passado, ambos são todo um universo de informações que a gente fica lá tendo que selecionar, cortar, conferir, para saber se dá o passado, né, as informações que a gente tem sobre o passado, a gente tem que fazer o tempo todo essas escolhas para produzir o conhecimento, para checar o conhecimento, para ter um pouco mais de segurança nas informações que a gente tem. Então, tantas informações que a gente consegue na internet, quantas informações que a gente tem sobre o passado, a gente precisa fazer uso das coisas que a gente já viu nas aulas anteriores, que é esse exercício de crítica constante, de desconfiança constante sobre essas informações. Mas aí, como a gente já sabe disso, a gente já aprendeu isso nas aulas anteriores, a gente vai partir disso para pensar um pouco mais. A gente vai dar o próximo passo. Para fazer isso, eu quero que a gente veja um trecho de uma entrevista que foi feita com um professor de História, meu professor lá do departamento da UFPE, que eu diria que é o mais famoso historiador do Nordeste, que é Durval Muniz de Albuquerque Júnior. É um brasileiro que vem estudando, né, como a ideia do Nordeste foi construída ao longo do início do século XX. E aí nessa entrevista, ele é perguntado, né, sobre o que acontece para alguém, qual é a magia que produz um historiador. E aí ele nos diz isso aqui. A história é a formação de um olhar, uma forma de olhar o mundo, de se comportar, de se posicionar sobre o mundo. Então, quando o aluno faz a pergunta para que serve a história, ele quer encontrar uma serventia imediata, que a matemática tem, que a física pode ter, mas a história não tem. A nossa serventia talvez seja muito mais ampla e muito mais importante, porque é a formação da própria maneira do homem de se colocar na vida. E aí, com isso, o Durval está chamando a atenção para um aspecto da formação do historiador, disso que acontece conosco quando vamos estudando a história, que é a gente vai produzindo uma maneira de olhar o mundo, é uma perspectiva, uma maneira de enxergar as coisas, de perceber como as coisas têm um lugar no tempo. E isso afeta diretamente a nossa vida, né? Essa maneira do homem se colocar na vida como ele está colocando. Então, essa definição, ela consegue fazer uma coisa que é transpor os limites da formação acadêmica em história. Então, vocês, né, que são alunos do ensino médio e que não precisam ser historiadores, na medida que vão estudando história, vão produzindo essa maneira de olhar o mundo e de produzir sua própria subjetividade, de pensar a própria vida historicamente, de pensar a existência, a realidade, a partir desse princípio histórico, que é perceber que as coisas têm uma duração e que as coisas, ao mesmo tempo, elas mudam. Né? Mas aí a gente vai pensar isso com um pouco mais de detalhe. Vamos pensar o seguinte. Quando o conhecimento histórico é produzido, quando um historiador é formado, quando uma pessoa que está estudando história, seja ela vinculada à academia ou não, mas especialmente a partir do lugar da universidade, ela vai, vamos dizer assim, adquirindo princípios
que vão embasar a formação do conhecimento que ela vai produzir quando está pensando a história. E esses princípios, eles são baseados numa ética que é essa vontade, esse compromisso com a informação que a gente pode achar que é verdadeira, que é verossímil, né? Com a ideia de verdade. Mesmo que a gente mais tarde vai discutir que essa verdade é uma verdade provisória, mas é essa ética desse compromisso de que a gente vai lidar com informações sobre algo que de fato aconteceu. Né? E aí a gente vai ter esse compromisso de não inventar sobre o passado, de não jogar com o passado, né? Com as informações do passado, de ter esse compromisso ético, essa relação com a verdade. O segundo aspecto disso é que ter esse compromisso com o passado, com os mortos, com a relação que essa informação do passado pode ter para a vida no presente, é uma posição política. Ela tem implicações políticas. E por que tem implicações políticas? Porque a maneira como a gente fala do passado na sua relação com o presente nos ajuda a pensar a nossa vida no presente e a tomar decisões coletivas. Então, toda vez que a gente está pensando na história, toda vez que a gente está estudando a vida das pessoas no tempo, isso nos traz uma informação política que nos ajuda a pensar as nossas decisões coletivas. Então, por exemplo, quando a gente pensa agora a nossa relação com a pandemia do coronavírus, e rapidamente houve uma relação, né? A gente começou a acionar o conhecimento sobre o passado, sobre a gripe espanhola, que aconteceu ali no final da segunda década do século XX. A gente acionava esse passado, a gente acionava essa informação sobre o passado, colhia essas informações, aprendia com o que aconteceu com as pessoas lá, e existiu fake news, e existia o negacionismo, e as pessoas não sabiam o que fazer, dava desespero, medo, milhares de mortos. E aí, na medida em que os historiadores coletam informações, né, vão atrás das informações sobre esse passado, eles vão ter que ter esse compromisso ético de e buscar uma informação o mais verdadeira possível. E este compromisso ético tem um desdobramento político, que é de embasar com esse conhecimento muito próximo da verdade, o mais embasado possível, para o presente, para nos ajudar a pensar nossas ações no presente. E isso é política. E aí, ter um compromisso ético e político tem sua dimensão estética, nesse sentido de que o que a gente faz com a nossa vida? Como é que a gente quer que a existência seja? E a estética é isso, né, de pensar o belo. E aí a gente quer uma vida bela. A gente quer que esse conhecimento tenha uma ordem, uma organização, que são parâmetros que vêm da estética. Então, esse conhecimento que a gente produz, ele tem um pé nessa vontade de verdade, um pé nesse compromisso da ação no presente e um pé numa forma que seja bela enquanto narrativa. E aí esses três aspectos, eles são um tripé que sustentam o conhecimento da história, que é a epistemologia, né? É o conhecimento que a gente produz sobre a vida no tempo. E aí essa especificidade, né, do saber da história é pensar essa vida no tempo, a partir desse tripé. Então, o que a história faz com essa vida no tempo? Ela trabalha problematizando que tudo é construído pelos homens e, portanto, toda a verdade é construção. Então vejam só, se tudo é construído, não existe nada natural. Sempre foi assim. A frase sempre foi assim não dá arrepio nos historiadores. Porque o nosso serviço é exatamente esse, de pensar que as coisas não foram as mesmas. E mesmo que a gente use as mesmas palavras para dizer coisas distintas,
Às vezes as palavras estão nos traindo, porque a diferença entre o que está sendo entre as várias vidas dos homens no tempo é radical. Tudo é construído, tudo é produzido pelos homens, inclusive a ideia de verdade. Então, a ideia de verdade também é uma construção. Não existe a verdade inscrita na natureza. E não existe a verdade lá. A gente não vê a verdade passeando na rua ou pendurada numa árvore. Não existe. Ela é um conceito produzido pelos homens. E tudo que é produzido pelos homens muda, se transforma e é construído. Então, a gente precisa começar a pensar a produção de conhecimento em história a partir desse princípio, que as verdades, elas são resultado de um trabalho, de uma produção humana. Então, a gente não consegue chegar numa verdade que fez acontecer, parou e congelou. Porque nada na história humana permanece o mesmo. Então, as verdades, elas vão mudando ao longo do tempo. Inclusive, a verdade produzida pelo próprio historiador. E é esse o grande imbróglio, né? A grande questão. Nós, historiadores, produzimos um conhecimento que tem a pretensão de ser verdadeiro, que quer ser verossímil, que quer chegar o mais próximo da verdade, mas o nosso serviço é exatamente mostrar que as verdades são produzidas e imutáveis, inclusive as nossas. Então, ver o boi de fogo que a gente se mete quando começa a pensar a história, a gente produz a verdade, mas ao mesmo tempo a gente não para de desconfiar da verdade que nós mesmos produzimos. Então, a gente tem que lidar agora, a partir de agora a gente vai pensar isso sempre. Não sei se sempre, né? Porque eu estou dizendo que as coisas não permanecem as mesmas. Então, vamos pensar o máximo possível, por enquanto, a verdade como algo produzido e que pode mudar. Mas que enquanto não muda, a gente sustenta ela do jeito que ela está. Tá certo? Então vejam só. Por que isso acontece? Por que a gente, quando começa a pensar a história, pensa a verdade como construção? É porque o nosso serviço está pautado nessa engrenagem que eu estou colocando aqui do lado. Nosso serviço é esse serviço de crítica que a gente aprendeu sobre as fontes lá na aula de Luciana e também na aula com o Léo, na análise das imagens. E essa crítica, ela vai relacionando a informação sobre o passado e o nosso presente. E a gente vai tensionando esses dois ao longo do tempo, nas relações que são possíveis. Então, cada presente, ele aciona o passado através da crítica e produz e questiona as verdades que estão estabelecidas e produz novas verdades, que mais tarde serão mais uma vez questionadas pelo trabalho do historiador. Então, a gente não para de questionar. Com isso, eu não quero dizer que você não namorem historiadores. Que aí eles vão ficar duvidando de você o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, o botão da desconstrução não desliga não, viu? Então, vejam só. A história também é construção, né? A gente acabou concluindo com isso que a história também é construção. E por ser uma construção, ela produz saberes e verdades que são provisórios. E ela, quando olha para os outros saberes, ela também faz o mesmo serviço, de dizer que são todos provisórios. Então, a física é provisória, a química é provisória, os saberes que vêm da religião são provisórios, os saberes que estão na cultura são provisórios, está tudo provisório e inventado. Agora, não é porque as coisas são provisórias e inventadas que a gente não usa, não, sabe? O carro foi inventado e a gente continua usando ele. Saber que as coisas são inventadas, são produto da relação humana, não tem o objetivo de que a gente passe a duvidar. A gente não queira usá-las porque elas não são eternas, porque elas não são naturais. É da gente tomar consciência de que é produto humano. E como produto humano, traz consigo
a dor e a delícia de tudo que vem do resultado do humano, que é frágil e forte ao mesmo tempo, provisório, mas é o que tem para hoje, é contingente, muda. Então, o conhecimento da história, assim como todos os conhecimentos, do ponto de vista da história, eles são frágeis. E são frágeis porque tudo que é tocado pelo tempo é frágil. Lembrem da mitologia grega. Lembrem que Cronos comia os filhos. O tempo corrói. E aí? O fato desse conhecimento ser frágil não torna ele menos científico. Porque a ciência tem sua... fazer ciência é exatamente esse trabalho de tomar consciência da fragilidade do conhecimento que se produz. Mas não para parar de fazer, mas para manter a dúvida sobre ele. Desde Descartes, a gente vem fazendo isso. A gente produz o conhecimento, vai lidando com ele, vai confiando nele, mas sempre com esse pé atrás. Porque é uma questão de ficar o tempo todo na dúvida, na questão, na desconfiança. Então, por isso que eu digo que essa verdade é provisória. Porque a gente está produzindo um conhecimento que é científico e que não é menos científico, porque a gente percebe a sua fragilidade em todos os campos do conhecimento, inclusive na história, para, ao mesmo tempo, nessa questão de duvidar, achar as lacunas, achar as fragilidades. E é nesse trabalho, exatamente, é graças ao fato da gente manter a dúvida, que o conhecimento avança, que o conhecimento muda, que a gente consegue inventar outras coisas, produzir outros conhecimentos a partir das fragilidades que foram encontradas anteriormente, em todo o campo científico. Pauliane colocou. Só lembrei da frase, o passado também é prólogo. Perfeito. Tranquilo, cara. Bora lá. E aí, Max, Pode falar, Léo. Essa dúvida que a gente pode até definir como uma dúvida constante, né? Permanente, né? Ela também é uma dúvida metódica, né? O historiador, como qualquer outro cientista, quando ele estuda alguma coisa, ele não pode duvidar só por duvidar. Não é a coisa do ser chato, né? Você precisa duvidar enquanto historiador, enquanto alguém que está estudando alguma coisa da história, mas duvidar a partir de uma metodologia clara, né? A partir de princípios metodológicos, teóricos e metodológicos, para que a gente não produza um conhecimento que duvida só por duvidar, né? Uhum. Que questiona só por questionar, até porque a gente também tem que produzir conhecimento e não só dúvida, né? Uhum. A gente não pode escrever um livro de história cheio de perguntas, Sim, claro. né? Uhum. A gente pode construir perguntas, óbvio, mas a gente também tem que oferecer algumas possibilidades de respostas. Por isso a importância dessa dúvida ser uma dúvida sistemática, metódica, né? Isso, porque desse conhecimento, resultado dessa dúvida, como você está colocando, resultado de método, a gente vai produzir uma verdade que a gente sabe que ela é provisória, mas que tem sua validade. Que tem sua validade, que é provisória como tudo que a gente lida agora. Né? Que ela vale para o presente e para agora. A gente só não garante que ela vai se manter no tempo. Então, como desdobrando aqui, o que acontece quando a gente pensa esse arco da dúvida e da produção da verdade a partir do método, a gente percebe que ter esse exercício da dúvida sobre essa verdade que a gente está colocando, que a gente está produzindo, nos torna mais consciente da vulnerabilidade das certezas. Da vulnerabilidade daquilo que a gente sabia, ó, batata, a gente sabia com certeza que era assim. A partir desse conhecimento é dizer, será que é? Né? Essas certezas são produzidas. Então, se ela foi produzida, a gente pode fazer o exercício de pensar outras possibilidades. Como tudo que é humano. A história estuda tudo que é humano. Mas aí, bem nessa relação que o Léo está colocando, tá, depois de tanta dúvida, como ter alguma segurança em meio a tanta suspeita?
E aí, o que a gente vai ter é que, e aí agora é bem o conhecimento que sai da universidade, sabe, gente? O escrito da história, aquilo que a gente faz quando é historiador, ele passa por esse arco que eu estou colocando aqui. Né? Que, de certo modo, eu já comecei com essa conversa sobre a ética profissional, né? Esse compromisso de ir em busca de produzir um conhecimento que tenha a pretensão de ser verdadeiro, que checa as informações, que vai atrás das fontes, que faz a crítica documental exatamente para avaliar se a gente pode confiar nas informações que estão ali sobre o passado. Né? E aí essa vontade de produzir um conhecimento verdadeiro é o que nos distingue dos falsários, é o que nos distingue das pessoas que de maneira desonesta mentem sobre o passado e manipulam as informações sobre o passado para favorecer seus interesses. E aí essa ética profissional que está ali na nossa base, ela é alimentada por essa crítica documental, que é esse trabalho de método que a gente está aprendendo aqui aos poucos, de avaliar a origem da fonte, o que é que está sendo dito, cruzar informação, cruzar data, conseguir a informação de mais de um lugar, e enfim, aí essa crítica vai ter mil desdobramentos, porque depende muito da coisa que está sendo estudada. Você não faz crítica documental de uma imagem do mesmo jeito que você faz de um depoimento oral, que não faz do mesmo jeito que vê um jornal. Para cada coisa que vai ser estudada, você faz um tipo de crítica documental específico. Mas o que importa é esse fundamento, que é essa crítica da dúvida e que vai checando a informação. Só que tem um terceiro aspecto, quando a gente vai escrever história, que é assim, a gente morre de ler. Escrever história, pensar a história, exige que a gente consulte os trabalhos dos historiadores que nos precederam. Existe uma herança historiográfica que a gente precisa consultar, para a gente aprender o que já foi dito, para a gente perceber, estudar, para a gente duvidar deles, para a gente superar eles, para a gente aprender com eles, para a gente subir em cima deles, né? Essa metáfora, né, da gente subir em cima dos gigantes, né, para ver mais longe. Então, essa herança historiográfica é uma das bases que a gente vai ter para conseguir fundamentar nosso argumento, para perceber que isso que a gente está encontrando, baseado na nossa ética profissional e na nossa crítica documental, de algum modo se relaciona com o que já foi feito antes. Inclusive, para a gente não querer achar que inventou a roda. Tem muita gente produzindo, muito próximo do que a gente está fazendo como pesquisa, muito antes de nós. A gente precisa ver o que já foi produzido para a gente exatamente para a gente produzir algo diferente. Aí, depois que a gente passou por essa herança historiográfica, todo conhecimento em história, né, esse vinculado à academia, ele passa por regras institucionais, né? por adequar, e não é só adequar a escrita às normas da ABNT, por exemplo, mas é esse compromisso ético, é esse compromisso da crítica documental, é o modo como a gente corta a fonte, é o modo como o conjunto dos historiadores, né, os historiadores de maneira geral, estabelecem parâmetros para avaliar um texto e dizer esse texto é de história, esse texto não é de história. Essas regras institucionais, que hoje, né, estão muito vinculadas à universidade, elas criam os parâmetros que a gente tem que aprender para avaliar, ao ler um texto, ou ao produzir um texto que se encaixe na gaveta do rótulo de texto de história. E aí, para ganhar essa alcunha de ser um texto de história, ele precisa ser lido por outros historiadores. Ele precisa passar pela avaliação dos pares, pela avaliação de uma banca. Assim como vocês vão fazer no final do TCC de vocês. São no caso do curso de História, né? São as pessoas que já são historiadores, que vão ler nosso trabalho, que vão ler os textos de história e vão procurar nesse texto, avaliar se a gente cumpriu essas etapas anteriores. Se a gente foi ético na nossa busca de fontes, se a gente fez uma boa crítica documental, se a gente consultou os livros, os trabalhos de história que já existiam, se a gente escreveu de acordo com as regras da instituição histórica, para ele nos dizer, esse texto de história, pode botar na prateleira com rótulo de história, que esse aqui, ó, esse aqui chegou para o time que pode ser agora consultado como herança historiográfica.
É essa base que permite que um texto que é classificado como de história seja confiável. Né? É por passar por esse arco que permite que a gente consegue confiar um pouco mais nesse texto. Isso não quer dizer que a gente não vai deixar de duvidar dele. A dúvida mantém, mas a gente pode confiar um pouco mais num texto, numa obra que passou por esse crivo. Né? E ter passado por esse crivo permite que a gente tenha um pouco mais de confiança no que a gente está lendo. E aí, por consequência, e é nisso que eu quero chegar, porque o objetivo dessa aula de hoje é a gente pensar onde é que a gente pode, como é que a gente pode conseguir informação que a gente possa confiar, né? E aí eu estou explicando que, até agora a gente viu o que é que aconteceu com a informação para poder ela ser confiável. Ela passou por esse arco. Entende? Ela passou por esse caminho da dúvida. Sobreviveu. E aí, a primeira sugestão. Quando a gente for buscar uma informação, a gente cheque se essa informação foi produzida por um arco como esse. Vamos descobrir se ela está vinculada a uma instituição que tenha esse tipo de parâmetro para nos informar. Isso permite que a gente ache que essa informação seja um pouco mais confiável. Seja confiável, né? A gente mantém a dúvida, mas ela é confiável. Então, com isso a gente chega, né? Onde a gente deve buscar informações confiáveis, mesmo mantendo a suspeita, na internet. Claro, a gente pode consultar livros. Né? Livro é a grande imagem que a gente tem, né? Por conta da tradição, de que é a fonte do conhecimento. Mas aí, nesse livro, a gente tem que ver quem é esse autor, de onde veio esse texto, porque o fato de ser de um livro não garante muita coisa. Inclusive que a gente pode escrever livros falando bobagens e mentiras. Inclusive acontece aí alguns casos com best-sellers por aí. Né? Mas a consulta de livros, e aí a gente procura saber a origem desse livro. Artigos e revistas cuja autoria seja reconhecida. Né? A gente vive num mundo que responsabiliza as pessoas pelo fato de serem autores, que responsabiliza as pessoas pela autoria. A gente não vive num mundo que a gente produz para domínio público tranquilamente. A gente vive num mundo que vai atrás de quem foi que fez o negocinho. Vai que pegamos um livro que fala que da Terra plana. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ir atrás desse autor. E na busca por esse autor, ver se essa criatura é confiável, se ela tem uma formação vinculada a alguma universidade, se ela produz seu saber a partir desses parâmetros que a gente já discutiu até agora. Que é uma coisa que, inclusive, no começo a gente pode não ter facilidade, mas com o tempo a gente vai adquirindo a habilidade de reconhecer um texto como um texto que vem da universidade, que vem de um conhecimento baseado em método, e um texto que é baseado em voz da minha cabeça. Né? Então, é uma questão de treino. É também uma construção. Né? Então, mas de todo modo, quando a gente for buscar um artigo, buscar um texto de revista, consultar um texto na internet, de livros, procure saber se esse texto tem alguma relação com sites institucionais, sites de universidades, de arquivos públicos, de instituições públicas. Porque esses lugares são os lugares onde o conhecimento é produzido hoje. Se a criatura não fala a partir desses lugares, eu estou sendo bem franco, sabe, gente? Se a pessoa está produzindo um texto que não fala a partir de instituições como as universidades e arquivos públicos, ou mesmo quando você é jornalista e resolve produzir um texto de história, né? Você precisa produzir o seu nome para ser confiável. Né? E aí, uma das maneiras da gente confiar nesse texto, ele está vinculado às instituições, seja as universidades, seja jornais que tenham, digamos, um reconhecimento público. Né? Não vale confiar num texto
que veio do jornal que você não consegue reconhecer de onde vem esse texto, de que site saiu isso. Como saber se aquela informação é confiável? E aí, se a gente deve confiar um pouco mais, mas mesmo lembra que a suspeita ela sempre permanece em textos, né, informações que vêm das instituições, a gente deve aumentar um pouco mais a suspeita em palestras e vídeos que estão no YouTube. Isso não significa que a gente deve excluir informações que estão em palestras e vídeos no YouTube. Isso significa que a gente deve desconfiar um pouco mais e aí conferir. Essa pessoa que está falando no YouTube, ela tem alguma formação? É um historiador? Ela está vinculada, ela tem relações com outras instituições? Porque também, por outro lado, tem muito historiador, muito professor, inclusive universitário, que fez canal no YouTube, que quer divulgar conhecimento e que fala, grava vídeos para essa plataforma, né? Então, é a coisa, aumenta a suspeita e confere, que descobre, faz stalkeia essa pessoa para descobrir o passado dela. Essa é a questão. E uma das maneiras de pensar isso é saber se essa pessoa está no Lattes, no currículo Lattes, né, que é uma plataforma que no Brasil, todo pesquisador está nela, todo mundo que está produzindo conhecimento que deve ser, que deve merecer confiança, tem currículo Lattes. E aí confere se essa pessoa tem um currículo Lattes. Procura saber o que ela já falou sobre o assunto. Procura saber se ela já fez mais do que a graduação no campo de conhecimento que ela está. Né? Isso ajuda a gente a verificar as referências dessa pessoa. Procura saber onde é que ela estudou. Né? Para isso é que serve o diploma que vocês vão produzir, que o IF vocês vão, né, no fim do curso, produzir. Para dar essa legitimidade para o saber de vocês. Para que quando as pessoas forem descobrir se vocês são autores que a gente deve merecer confiança, o povo vai ver, esse TCC que essa criatura fez foi feito no IFPB. Né? Então, dá para dar um cabimento. Mas vamos continuar suspeitando? O exemplo dos coachings, né? A pessoa é coach quântico, né? Tá pensando na vibração, né? E enriquecer vibrando. E você acredita na pessoa baseado no quê, gente? E aí, mas aí, até agora está muito abstrato, né? Então vamos pensar como é que isso funciona na prática. E aí eu trouxe uma proposta. Vamos pensar que a gente está pesquisando, por conta da UNHB, a gente caiu uma questão que trata de mulheres bancárias. E aí a gente quer, precisa, né, saber um pouco mais desse assunto, ter informações. Então vamos no Google pesquisar sobre esse tema. Bem normal, do jeito que vocês fariam, né? Escreve mulheres bancárias no Google e vamos ver o que aparece. Vai ser um arquivo de um periódico da UFPB, né, Universidade Federal da Paraíba. Pode ser que esse arquivo seja interessante, né? A gente vê a palavra aqui article, né? E significa que provavelmente é um artigo vinculado a alguma revista, revistas acadêmicas, né? Legal. Aqui a gente tem um site de um sindicato, é uma instituição que a gente pode produzir informações interessantes sobre o assunto, mas está vinculada à classe dos bancários, né? Então não está no mesmo parâmetro da universidade, mas pode ser uma boa fonte de informação. Aqui a gente tem repositório de outra universidade, né? A Universidade Federal de Santa Catarina. Quando a gente vê a palavra repositório, significa que é uma espécie de biblioteca onde ficam os trabalhos acadêmicos, né? Então, por exemplo, você termina o seu TCC e seu TCC provavelmente vai para um repositório vinculado ao FPB. Então, vai ter o repositório do IFPB onde estão os TCCs que foram feitos lá. Certo? E aqui, nesse caso, é o repositório da UFSC. E, por fim, a gente tem aqui, mais um evento, provavelmente um evento acadêmico, em que alguém escreveu um artigo para o assunto. Né? Então, a gente tem 4... Vou parar por aqui, tá?
Olha só, vamos escolher esse de propósito, né? Porque obviamente eu já fiz essa pesquisa antes. Vamos escolher esse quarto artigo aqui. Já ver o que acontece. Vou escolher de outra maneira, peraí. Olha só, é um artigo, são os anais do simpósio de gênero e políticas públicas. É um evento, então, vinculado à Universidade Estadual de Londrina. Então, ó, tá vendo? Provavelmente é um texto que passou por uma avaliação dos criadores desse GT. Então, já dá para confiar um pouco mais, é um artigo acadêmico. A autora, olha só, chama Luciana Carlos Gianoletti, nossa colega. E aí, ó, ela colocou uma nota de rodapé. Está dizendo aqui, ó, o texto é de... Vamos ver se a gente descobre quando é esse texto. 19 de agosto de 2011. Quando eu digo que a gente deve procurar hoje nos autores, é disso que eu estou falando, gente. Então, há 10 anos atrás, Luciana escreveu esse texto. Quem era Luciana naquele tempo? Ela está dizendo para a gente que ela é historiadora, ela é mestranda na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e já pesquisava gênero e trabalho. Então, vejam, ela é historiadora e está fazendo um mestrado, está produzindo um artigo para um evento. Então, esse texto, provavelmente a gente pode confiar um pouco nele, né? Assim, é um texto que está passando pelos crivos que a gente já passou, né? É alguém que tem formação institucional e está publicando num outro lugar que tem o crivo institucional para dizer que é um texto que dá para confiar. Beleza? E aqui o que a gente vai fazer? Vai ler o artigo inteiro? Não, a gente lê o resumo para ver se a gente quer saber se esse texto nos ajuda. Então, olha só, ela quer discutir a inserção das mulheres nos bancos entre os anos 60 e 80 na cidade de Florianópolis. E aí ela vai mostrando, né, que nesse período o Brasil estava se transformando, é a revolução do feminismo nos anos 80, em que a mulher sai do lar para o trabalho. Aí, depois ela nos diz, né, que para fazer esse trabalho, ela usou a metodologia da história oral. Então, ela fez entrevista com pessoas, né? E aí ela vai analisar as narrativas, as memórias e representações discutidas no âmbito da história e das premissas da história cultural. A história cultural é um tipo de história. Eita, Luciana, entregando tua vida. Então, percebam, portanto, que é um texto que tem corte, tá? É institucional, é uma autora que tem reconhecimento e que está falando a partir de um lugar que tem metodologia, né? Olha só, ela falou, deixou muito claro que o que ela faz é trabalhar com metodologia da história oral para pensar a história cultural, para fazer um tipo de história específica. Percebe que é um texto que a gente pode confiar um pouco mais? Mas será que é o suficiente? Se a gente quiser muito saber sobre mulheres bancárias, só saber disso é pouco. Eu aconselharia a gente pensar um pouco mais quem é essa autora, que a gente vai fingir que não sabe quem é, que é essa tal de Luciana. E aí vamos ver aqui, ó, nos sites que a gente já olhou, o site anterior, né? Porque, ó, a outra universidade, a UFSC, tem outro trabalho sobre o assunto. E aí a Luciana Carlos Geoletti também está falando sobre mulheres nos bancos. Então, veja, e o texto foi feito quando? Ó, 2019. Então, a criatura está falando de mulheres bancárias de 2011 a 2019. O assunto que ela sabe falar é mulheres bancárias. É obsessiva, mulher. Então, veja, é alguém que se manteve falando do mesmo assunto por um bom tempo, por quase uma década. Isso dá para a gente pensar, é um sinal, é um indício de que, é mais um indício de que o texto que essa pessoa produz pode ser um pouco mais confiável porque ela estuda um tema só, né, um tema de uma área há bastante tempo. Isso torna ela uma espécie de especialista no assunto, né? E aí, isso faz com que o texto dela seja parâmetro para os conhecimentos sobre, nesse caso, mulheres bancárias, para quem estiver pesquisando, né? Então, se a gente procura um pouco mais sobre a vida dessa autora, a gente percebe que ela vem pesquisando há muito tempo sobre isso. E aí, nesse segundo repositório, né, a gente percebe uma outra coisa. Ela escreveu um texto. Ela nos disse, olha só,
que estudava na UDESC, ela publicou um artigo na Universidade de Londrina e fez outro texto na Universidade de Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina. Está vendo que ela está andando em 3 instituições, publicando, né, relacionando com essas instituições, mais sinais de que a gente pode confiar nessa pessoa. E aí aqui, o aspecto mais forte, esse texto aqui é uma tese, é produto de uma pesquisa de doutorado. Ó, tá vendo? Tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é mais um sinal de que a gente pode confiar nesse texto, porque ele tem essa origem, né, dessa pessoa que está pesquisando há muito tempo e passando por uma instituição que tem reconhecimento. Fui longe mesmo, gente. É porque, assim, eu quero, né, que a gente leve a sério esse negócio da pesquisa da internet. Então, mas assim, não foi nem tão longe, gente. Vejam, com o tema Mulheres Bancárias, você tem 4 sites, e 2 deles trazem textos da mesma pessoa. Isso não é uma grande pesquisa. Assim, não é um longo trabalho. Ao mesmo tempo, isso mostra que essa pessoa, né, que é a Luciana, é alguém que é referência na área, né? Porque de 4 textos, na primeira pesquisa do Google, 2 deles são dela. Isso é quase um monopólio. Então, gente, mas aí, vamos continuar, né? Olha só. O que apareceu no Google? A gente foi na primeira página do Google, de 4 sites, 3 eram universidades, 1 era um sindicato, e 2 deles tinham textos da mesma autora. Essa autora é a Luciana, que está vinculada no primeiro texto, em todos os textos estava vinculada a instituições. Ela permanece falando sobre o mesmo tema. Isso significa que essa pesquisa tem fôlego, né? Que faz um tempo que ela está pesquisando na área e que dá um indício de que ela é um especialista no assunto. E ser um especialista no assunto é ser alguém que a gente pode confiar um pouco mais. Né? E aí, inclusive, a tese, nesse exemplo, é o que ela produziu do mais recente sobre o assunto. Isso nos leva a uma outra coisa, que é, se a mesma pessoa está falando há muito tempo sobre um texto, e a gente não tem muito tempo para ler tudo que ela já produziu, vá no último texto que ela produziu, que é uma tendência que seja o resultado dessa acumulação de conhecimento ao longo do tempo. A Luciana, de 2019, provavelmente produziu um texto que tinha muito mais informação que a Luciana, de 2011. Tá? Certo. Aí, vamos para as questões, para a gente ver como é que isso se aplica nas questões. Né? Como eu estava colocando antes, vamos lá, pesquisar artigos em revistas acadêmicas. Aí a gente viu o quê? A gente viu uma espécie de livro, né, que é um texto da tese de Luciana no repositório da universidade, e a gente viu também um artigo de uma revista. Né? Quando a gente for ver um artigo de revistas, olhem lá que sempre vai dizer que está vinculado a alguma universidade, ou como o Luan colocou aqui, ele pode pesquisar no site da Cielo, que reúne uma quantidade enorme de revistas, né, e de artigos. Mas procure esse critério, em primeiro lugar, das universidades. Se não aparecer uma coisa sobre a universidade, procure outras instituições. Gente, vai aparecer. É muito difícil uma coisa que não passou por isso. E que não esteja sendo objeto da investigação das universidades. Tá? Aí, vamos às questões. Né? Vamos agora pensar como é que esse serviço que a gente pensou até agora se relaciona com o jeito que a Olimpíada produz, né, nos faz pensar o conhecimento na sua relação com a internet. Olha só, eu trouxe aqui, e aí eu escalonei, né? A gente vai de uma relação um pouco mais simples da pesquisa até uma pesquisa que exige um pouco mais de trabalho. Vamos ver essa questão. Olha só. Em 24 de janeiro de 2018, às 19 horas, a página do Facebook oficial do Palácio do Planalto e Presidência da República publicou a seguinte mensagem. Essa mensagem aqui é assim: escolha como você vai entrar para a história. Apoie a nova Previdência e garanta a aposentadoria para todos. Reforma já. Né? É uma propaganda da reforma da Previdência que em 2018 não tinha se efetivado. E aí a gente vai ter essa imagem que produz essa dicotomia aqui, né? É um Brasil
dividido entre os amarelos e os vermelhos. O Brasil amarelo é a geração que salvou a aposentadoria. Vejam, são jovens. E o Brasil vermelho é a geração que deixou o país quebrar. E nele temos os velhos, né? Esses jovens envelheceram. Percebam, então, o tipo de jogo que a propaganda oficial do Planalto e Planalto está produzindo sobre a reforma da Previdência. Em que, num momento, né, que essa coisa do Brasil dividido já estava latente. Né? Vamos ver, então, a questão. Sobre essa propaganda oficial do governo do Brasil, é possível afirmar, aí a questão nos dá essas alternativas e um link. Certo? Agora, eu vou pedir que vocês leiam as alternativas, que a gente escolha qual é a falsa, como a gente costuma fazer. E mais tarde, mais tarde a gente vê qual é que a gente daria o 4 e 5 pontos. Olha lá, gente. Vamos lá, quanto tempo? 2 minutos, gente. Mas já passou um. Vamos lá. Quem dá mais? A D é a falsa. Estão dizendo, né? Bora, gente. Olha, nessa questão, saber se essa imagem da internet ela é de um artista célebre e é possível encontrar ela nesse site, é importante para a gente identificar qual é a falsa. Né? Então, e nesse caso, a UNHB colocou o link da fonte. Aí facilitou, né? Vai, jovem. Não vai. Então, a gente, pegando o link que a UNHB deu e colando,
a gente vê a fonte original, confere que, de fato, ela existia, né? Só que foi dividida ao meio e foi transformada. E aí ela foi feita por durante Lalera. Né? Ela foi postada, na verdade. Esse site recolhe imagens da internet, e aí a gente, com isso, mas sem muito a gente saber quem foi que a produziu. Né? E isso nos leva a perceber que o aspecto de a imagem ser de um artista célebre torna a questão alternativa valendo zero. Né? Agora vamos ver Então, veja, nesse caso, essa questão, ela é um tipo de questão que a UNHB faz, que ela te dá o site onde você pode colher a informação exata que vai te ajudar a definir uma informação muito importante na questão. E isso é uma possibilidade recorrente da UNHB fazer. Né? Ela te dá um site que você, consultando ele, você resolve a questão, ou pelo menos parte dela. Então, agora vamos para que vale 5, né? Tairone nos diz que B vale 5. Fábio nos diz que B vale 0 e que C vale 5. Mais apostas? Vamos lá. A. Refere-se à proposta da reforma da Previdência, que traz graves impactos para a condição de trabalho e aposentadoria de milhões de brasileiros, e que o governo Michel Temer tinha como meta aprovar naquele momento. A informação é verdadeira, mas ela não lida com a propaganda. Ela não analisa a propaganda. B. Remete-se a um hipotético julgamento do futuro, realizado pela história para afirmar a necessidade de a população apoiar a proposta governamental, atribuindo aos dissidentes a responsabilidade por quebrar o país. Então, essa questão vai no centro da imagem. A geração que deixou o país quebrar. C. Utiliza-se de apelo emocional maniqueísta, né? Essa coisa de um lado ou do outro, dividindo a população brasileira em dois grupos opostos e contrapondo-os às cores verde e amarela, as cores verde e amarela, as vermelha e azul. E, por fim, a D, que a gente já percebeu pela frase, o artista, de atribuir a imagem a um artista célebre, que ela é a falsa. Então, como a questão pede que a gente analise a propaganda, eu diria que essa é a principal coisa que a gente precisaria prestar atenção para perceber que a alternativa B é a que vale mais. Por quê? Porque na C, você dá ênfase demais a essa coisa do apelo emocional, mas não relaciona ao conteúdo, que é a reforma da Previdência. E na A, você foca só na reforma da Previdência e não relaciona com a imagem. Tá? Então, perceba que na B, você tem a análise da imagem e, ao mesmo tempo, mas com muito pouco, essa relação, né, com a reforma da Previdência de maneira direta. Beleza, gente? Vamos para a próxima? Max, diga, Léo. E qual vale 4 e 1? 1 é C e 4A. Beleza. Aqui, aí eu escolhi uma questão que o link que ela dá é uma coisa que está na internet. Né? É diferente daí. A fonte está na internet. Né?
é a capa de um jornal que chama Notícias Populares, que foi publicado em 75. E aí a gente precisa ver o jornal para poder responder as questões. Bora lá. Então, a informação está no site do jornal Folha de São Paulo, é um jornal super reconhecido. E aí o jornal, veja, é um jornal falando de outro jornal, que é o Jornal Notícias Populares. A matéria que a gente está falando aqui é essa daqui. Bom, é o site. Aqui, olha só. Observem o jornal. Eu não coloquei a imagem dele porque o site da Folha de São Paulo não permite a cópia, não permite o print. Né? Quando você faz o print, a foto fica escura. Observe, é uma matéria sobre o nascimento, a chegada do bebê diabo. Observe a quantidade enorme de informação que tem na capa do jornal. Mulheres seguraram Lúcifer do ABC no colo, né? O bebezinho diabo que nasceu. Padre fotografa e prova que o demônio existe. Aí tem outras informações, né? Poluição ameaça o senhor Paulo Pontes São Paulo com mortes, os tombadinhas, né? Olha o termo, assassinato do comerciante no mercado, as chamadas mais, vamos dizer assim, apelativas possíveis. Pelé vai mesmo, né? E aí você vai ter várias notícias rápidas, bem diferentes umas das outras, no jornal. E aqui no fundo, matou a sogra no atentado. E aí essa matéria sobre o bebê diabo, ela rendeu, viu? Em outros dias apareceram outras capas. Essa daqui, por exemplo, nasceu o bebê diabo, em São Paulo. O bebê nasceu com chifres, rabo e falando. E aí várias outras informações. Aluguel, Picasso queimou nota de 100 dentro da boate, a polícia prendeu alguém. Veja que é um jornal que não seleciona, que mistura as informações, né? Metalúrgico é morto a tiros por assaltantes. 150 detentos passaram dia das mães em casa. Olha a mistura. Aí o negócio vai engrossando sobre o bebê diabo. Olha só. Procissão expulsará o bebê diabo. E agora a gente trouxe, a gente tem a imagem do bebê diabo aqui. E aí tem outras informações? Não. Sultão do Norte montaré em São Paulo. Né? Peste bubônica ameaça 5 milhões de brasileiros. Casal maldito matava viciados com picadas. Veja. E aí você vai tendo informações sobre essa coisa do bebê diabo. Uma mulher, ó, o demônio fez a primeira vítima. A mulher viu o bebê diabo e ficou louca. E com isso, outras informações. Ó. Nossa Senhora, depois de chorou em tu. Mil informações. Presos sanguinários que mataram em Itaquera. Bebê diado nos telhados das casas do ABC. O bebê saiu correndo, pulando os telhados. Os moradores estão sobressaltados. E a imagem do bebê saltando. Fazendeiro é o pai do bebê diabo. Tem 2 chifres e não tem o chapéu. E aí outras informações. Pai e filho chacinados na joalheria, eclipse da lua visível durante mais de 1 hora. Metralhado ao enfrentar os PMs com uma garruncha. Vejam, o jornal. Vamos voltar para as questões. Agora que a gente viu as páginas do jornal, que foram indicadas pelo próprio site da UNHB, bora voltar para as questões. Vamos escolher a que não vale nada.
2 minutos. Boa, gente. P vale 1. Segundo Alisson. E Arco vale 0. Bora? Quero saber como é que vale 0. Não, Tairão apostou que a C equivale 0. Bora lá. Gente, não dá pra gente... Vamos lá. Pra gente fazer... Pra gente perceber... pra gente fazer essa escolha, não dá pra fazer sem pesquisa. Essa é a questão que precisa pesquisar. Foi feita na maldade. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa. De quando é o jornal? 25 de maio de 75. A manchete anunciou o progenitor da criatura. Vejam. 11 de maio. E continua. Bebê Diabo ainda é falado. Ó. 5 de junho, Bebê Diabo falado. E segue. Tá? Isso é um indício de que essa parte da informação, ó, narrada entre maio e julho de 75, seja verdadeira. Tá? Não sabemos se depois ela foi desmentida pelos redatores do periódico. Tem que pesquisar. Outra coisa. Essa questão foi feita de um jeito que não é suficiente a gente inferir. Como os historiadores são sempre buscam um pensamento crítico, vamos procurar a alternativa mais crítica que a gente vai conseguir. Esse tipo de estratégia não vai funcionar aqui na NHB. Nessa questão, pelo menos, não. A gente vai precisar saber que jornal é esse, o tal do Notícias Populares,
para saber o que escolher. Né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Indica que a gente vai pesquisar no Google. Né? Então, como eu fiz da outra vez, a gente faz a mesma coisa. Gente. Vai no abençoado do Google e escreve jornal, notícias, populares. E aí a gente vai ter várias imagens, né, do jornal e começam as matérias. A revista Aventuras na História está falando disso, a Wikipédia fala disso, o jornal BOL, do UOL, também fala disso, a Folha de São Paulo é aquele site que a gente já viu, o Pinterest fala disso. Aí, ó, a primeira instituição acadêmica que fala desse assunto é a Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, vamos olhar a Fundação Getúlio, a Fundação Getúlio Vargas tem a dizer. E aí o jornal tem um verbete. O que é isso? A Fundação Getúlio Vargas tem uma espécie de enciclopédia no seu arquivo que comenta fontes, comenta políticos, comenta pessoas, comenta inclusive artistas, enfim, ela comenta, ela faz uma espécie de enciclopédia sobre assuntos que eles julgam relevantes na história do Brasil, especialmente no século XX. Então, se você vem aqui no site do CPDOC, né, que é o Centro de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, e acha um verbete deles, a gente vai ter uma instituição que tem relevância e que vai ter um verbete de um texto que foi escrito provavelmente por um especialista na área. No caso do jornal Notícias Populares, a gente vai ter aqui, ó, foi feito por Amélia Có e Cedi Irano, tem fontes, ó. Para a gente não perder muito tempo, a gente vai confiar, por estar no FGV, a gente vai confiar na notícia. Claro que com mais tempo a gente vai procurar saber quem é essa Amélia Có. Mas vamos seguir? Aqui, ó. Jornal Notícias Populares. Jornal diário, lançado em 63 e extinto em 2001. A edição de apresentação do jornal assim o definia. São Paulo tem, a partir de hoje, mais um jornal. Não procure nessas páginas intenções políticas. Isso o cansaria sem resultado. Outro intuito, não há, senão o de dar a voz, senhoria, né, certamente, a visão cotidiana de São Paulo, do Brasil, do mundo em que vivemos. O jornal foi fundado pela família de Herbert Levy, presidente da UDN, figura ligada basicamente ao capital financeiro. Mais que isso, Levy, à época, foi um dos líderes da ofensiva empreendida contra o governo Goulart. Formalmente, foi Luiz Fernando Levy, seu filho, que mais se vinculou à criação do Notícias Populares. Notícias Populares surgiu em contraposição direta ao jornal A Última Hora, que era um dos principais jornais de esquerda da época. Gente. Segundo as palavras de Luiz Fernando Levy, na verdade, a ideia de fazer Notícias Populares nasceu quando, neste trabalho, assim de contraofensiva, nós verificamos que um dos instrumentos de ação perigosos, porque pegavam uma população completamente desprevenida e desorientada no sentido da formação da opinião, era o A Última Hora, que, ao lado da alimentação, dava ao povo, que era sexo, crime e sindicatos, dirigia a opinião da população dos trabalhadores. Eu não vou seguir no verbete para a gente não perder o tempo, porque aqui é aula, né? Não é, a gente não está fazendo a pesquisa inicialmente. Mas perceba, nos dois primeiros parágrafos de pesquisa, a gente já entendeu que o Notícias Populares ele nasceu como um jornal de direita, vinculado ao capital financeiro, em oposição a quem do lado, né, de quem deu o golpe da ditadura, em oposição à resistência. Né, e marcado como oposição a um dos principais jornais da resistência de esquerda, já no seu começo. Saber isso nos ajuda a reavaliar a questão. Porque quando a gente chegar aqui, ó, na questão, a gente vai perceber que a história do Bebê Diabo foi um artifício por meio do qual os redatores de Notícias Populares buscaram formular uma crítica velada ao regime ditatorial em vigor, associando a situação social do país a uma imagem apocalíptica. Tem toda a cara de ser a questão que vale 5, mas por conta do caráter do jornal,
que a gente acabou de descobrir via pesquisa, não faz sentido. Não é os grupos vinculados ao capital financeiro que deram o golpe que vão fazer crítica velada ao regime da ditadura, gente. É a falsa. Com 2 parágrafos de pesquisa, a partir de um texto de uma instituição que a gente pode pesquisar pode confiar um pouco mais. Percebem? E aí? Max, antes de tu comentar Pode seguir, Léo. Vai. as outras alternativas, além de demonstrar a importância das pesquisas, né, na UNHB, essa questão ela é muito interessante, porque ela mostra para a gente algo que, quando nós estudamos história, nós temos que ter sempre em mente, que é o seguinte, pessoal, em história, todo tipo de generalização é problemática. Em história, todo tipo de generalização, né, de certa forma, se encaminha para algum tipo de análise equivocada, né? Por isso que quando eu digo assim, todos, né, todos os atenienses eram assim, todos os brasileiros são assim. Quando eu faço essas afirmações muito essencialistas em história, normalmente tem algum problema. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, como o Max muito bem colocou, ao ler a alternativa a gente tende a acreditar que ela é a mais correta. Por quê? Porque existe toda uma produção historiográfica, toda uma produção de diversos historiadores que pesquisaram sobre a ditadura militar no Brasil, que vão dar destaque justamente aos jornais, né, e à produção artística de oposição ao regime militar. Então, até inconscientemente, a gente é levado a acreditar que quando um jornal aparece numa prova de história, se referindo ao regime militar, ele necessariamente estará criticando a ditadura militar. E por essa questão a gente visualiza que existia um conflito social naquela época e que nem todos os meios de comunicação eram contrários ao regime militar. Havia também aqueles meios de comunicação, como havia também os artistas, né, que apoiavam a ditadura militar, que sustentavam aquele regime. Então, essa questão, além de mostrar para a gente a importância da pesquisa, ela é importante para nos alertar sobre o perigo das generalizações em história. A gente precisa ter muito cuidado, né, ao fazer qualquer tipo de generalização no que diz respeito ao conhecimento histórico. Era só isso, Max. Riqueza, Léo. Exatamente isso. Né? A gente, e mais do que, assim, além do que, isso que Léo colocou, né, de que existe uma tradição historiográfica que pauta essa relação entre censura, jornal e resistência, isso é tão forte que foi para a cultura. Né? Então, mesmo que a gente não conheça, não esteja pensando num trabalho de um historiador, a gente pensa nos artistas, nos repórteres e pensa eles como resistentes à ditadura. Né? Na cultura de maneira geral. Né? Então, reforço completamente o que Léo colocou. Agora, a gente ficou com a nossa batata quente agora, né? De escolher as outras. Então, gente, olha só. Não, eu acho que a galera já colocou aqui suas opções de dizem que é a B. Isso mesmo, né? As capas do Jornal Notícias Populares apresentam uma grande diversidade temática organizada a partir da sobreposição de diferentes imagens e textos. Só descreve a imagem, né? E aí a gente teria entre C e D. Agora, e assim, eu acho que quando, francamente, né, gente, quando fizer essa questão, foi com gosto da maldade mesmo, para deixar a gente sem saber o que escolher. Porque, veja, enquanto a alternativa C, ela nos amarra com um aspecto que é os autores de jornais teriam desmentido a notícia depois, que é uma coisa que a gente precisaria morrer de pesquisar na internet. E isso, pelo menos eu não achei até agora, e eu fiz essa etapa da Olimpíada, eu participei da Olimpíada que teve essa questão, e no tempo eu não achei nenhum trabalho que mostrasse isso. Então, terminei a Olimpíada sem saber
se essa segunda parte da alternativa C, né, deles desmentirem a história, é real ou não, mas ao mesmo tempo é um nível de detalhe considerável, que nos levaria à possibilidade de querer marcar C. Por outro lado, a D não toca na palavra bebê diabo. A disposição das imagens e dos textos na capa de Notícias Populares revela uma estratégia discursiva da mídia impressa, por meio da qual assuntos de âmbitos e veracidades distintos são interpostos e apresentados como fatos. E aí, veja. A grande questão aqui é, a gente deve dar ênfase à história do bebê diabo ou a gente deve dar ênfase ao jornal às capas de jornal de maneira geral? E a questão diz, as capas de jornal abaixo foram publicadas em 75. Observem as imagens das capas de jornal e respondam a questão. Então, vejam, as próprias alternativas, e o fato de existir a história do bebê diabo, que chama muita atenção, nos conduzem a imaginar, a pensar que o bebê diabo é o miolo dessa questão. Mas ele não é. O miolo dessa questão é a capa do jornal. O bebê diabo é só uma das histórias na capa do jornal. Percebe? Interessante, né, que, de certa forma, a estratégia do jornal, ela foi muito bem sucedida. Ela chegou a afetar até a gente que está lendo o jornal muito tempo Hoje. depois, né? Exatamente. Justamente porque, assim, o nosso olhar foi direcionado para o danado do bebê diabo, né? Então, assim, provavelmente, né, se nós estivéssemos, né, vivendo naquela época, a nossa curiosidade já teria sido aguçada e nós compraríamos a próxima edição desse jornal, né, para saber o Para desdobramento saber. da história do bebê diabo, né? Então, assim, de fato, foi uma estratégia discursiva muito bem Pesada. executada, né, pelo jornal, e que anos e anos depois da publicação do jornal, continua, né, surtindo bastante efeito. Isso. E aí, vejam, gente. Os elaboradores da UNHB nos levaram para um exercício do olhar. Né? Eles estão, através das alternativas, nos obrigando a olhar mais uma vez o jornal e perceber que o bebê diabo é só um pedaço da capa e que coisas muito mais relevantes do que uma fake news estavam também sendo ditas no jornal, mas a gente não deu atenção. Policiais cercam a avenida e ladrões fogem pelo telhado. 800 milhões de dólares são levados por uma quadrilha. Metalúrgico é morto a tiros por assaltantes. Outros acontecimentos que aí acontecem, e aí no jornal não dá para a gente saber o que é verdade e o que é mentira. Né? Eles misturam fato e ficção, também estão sendo ditos, mas a gente viu menos. E quando a gente vê a sequência dos jornais, das capas, né? Além da história do bebê diabo, o que a gente percebe é a recorrência dessa mistura entre a fake news e histórias reais. Ou alguém duvida que o tema poluição ameaça São Paulo com mortes? Né? Pensar a São Paulo dos anos 70 produzindo o Rio Tietê do jeito que ele era, como é que essa informação pode ser pensada como mentira? Né? Mas a gente tá pensando, o legal mesmo é saber se o bebê diabo fez alguma vítima. Para a gente perceber também como o editorial, né, como a produção da informação no jornal, a forma importa.
Certo, gente. Aí, como a gente agora bateu cravado 4,5, eu vou pedir 2 dedinhos de paciência para vocês e fazer e só mostrar mais uma questão que é casada, para a gente ver um terceiro nível de informação que eu acho que a gente não pode passar por essa coisa da pesquisa na internet sem passar por ela. Eu vou nessa questão aqui. Não é essa questão, eu só vou comentar. É uma questão sobre a Anísia da Silveira, que é uma psiquiatra fantástica, brasileira, uma das mulheres, uma das principais intelectuais do século XX. É uma questão que a gente analise essa imagem, que só tem ela, né, de mulheres na turma de formatura da Faculdade de Medicina. Mas o nível de desafio dessa questão é baixo, porque é o tipo de questão que o link que eles deram para resolver a questão mata a questão. Lendo a matéria do Conselho de Saúde que eles deram, se a gente lê com atenção a matéria, a gente tem todas as informações que a gente precisa para resolver a questão. E eu coloquei essa questão para a gente pensar o seguinte: estou resolvendo a NHB. Primeira coisa que eu faço, do ponto de vista da pesquisa, consulte as fontes, os arquivos, os sites que a própria NHB dá. Só precisa passar para uma pesquisa fora, depois de ver isso. Para você não trabalhar de graça. Inclusive porque o NHB não vai colocar fontes que não tenham credibilidade. A NHB fala também em nome de uma universidade, que é a Unicamp. Tá, gente? Gente, a questão que eu quero que a gente trabalhe é essa daqui, para a gente ver consultar um outro repositório. Observe essa imagem. Pensem nas imagens que vêm nas palavras que vêm na sua cabeça dentro dessa imagem. A gente pode pensar em trabalho, pesca, homem, força, união. É um molde sobre terra, foi produzido pelo Raimundo Sela, é um pintor cearense. E aí a ONHB fez eu trouxe ela para a gente ver uma outra possibilidade que a ONHB usa. A gente vai ver que tem duas questões casadas. A gente vai usar aquela mesma imagem junto com outra para responder duas questões. A primeira questão é essa daqui. A partir da observação daquela imagem, de seus conhecimentos, escolha uma alternativa. Bora lá? Um minuto. Boa, boa. Então, gente, vamos lá na falsa. Fábio tá certo, a C é a falsa, porque como é que essa imagem corrobora a ideia? Ó? O sertanejo antes de tudo um forte. É uma frase dos sertões de Euclides da Cunha. Não tem o raquitismo exausto dos mestiços neurastênicos do litoral. A imagem está mostrando exatamente esses homens no litoral, né? Então, que relação poderia ter entre o objetivo do pintor, né? A imagem produzida pelo pintor e essa imagem do sertanejo forte? É aí que estaria a, a, a parte, a falsidade, né? Aí
Alternativas A e D, percebam como elas exigem apenas a observação da imagem, né? Os traços do pintor retratam o esforço coletivo dos homens e a simplicidade da embarcação. E D, a jangada de troncos era bastante comum na atividade de pesca no litoral cearense naquela época. Aí, vejam só, a gente está numa situação que a gente precisa saber quem é esse Raimundo Sela. E a gente precisa pesquisar. A gente fazer uma escolha, né? Só que aí a UNHB, na mesma etapa, na mesma fase, ela colocou uma segunda questão, que é essa daqui. Pedindo que a gente analise, além daquele quadro, essa fotografia. Produzida pelo Chico Albuquerque. E aí a questão diz o seguinte: observe novamente a pintura de que tratamos na questão anterior, né, aquela do Sela, em comparação com a fotografia realizada por Chico Albuquerque e assinale uma alternativa. Aí, gente, eu não vou deixar a gente manter esse formato da gente achar a falsa sem pesquisa. O objetivo dessa aula é a pesquisa, né? E já vou dizer para vocês que aí a gente tem que saber quem são essas criaturas. A gente tem que saber quem é o Raimundo Sela e quem é o Chico Albuquerque. E como é que a gente faz isso? Olha só. Se a gente escreve Chico Albuquerque no Google, a gente vai ter como dois primeiros links que estão oferecendo informação duas instituições. O Instituto Moreira Salles, que é um dos principais arquivos sobre imagem no Brasil, e a Enciclopédia Itaú Cultural, que é uma proposta do Itaú Cultural, né, que é uma fundação que paga pesquisadores especialistas na área das artes para escrever biografias de artistas. Né? E aí, com isso, e para mim isso era importante, para a gente saber um pouco mais sobre informação, museus, institutos culturais e arquivos são fundamentais na pesquisa, especialmente quando o conhecimento acadêmico não deu conta. A gente não tem acesso a eles, e principalmente quando a gente precisa de uma informação rápida. Porque um dos problemas do conhecimento acadêmico, naquele modelo que a gente viu até agora, é que aí lá vem o artigo de 14 páginas que eu vou ter que ler. Né? E aí, museus, institutos, fundações, são instituições que têm uma confiabilidade social relevante, que geralmente produzem, alimentam seus sites a partir de pesquisa de acadêmicos, contratam pessoas que têm cacife para falar dos assuntos que eles estão colocando, que eles têm um nome, inclusive porque eles têm um nome a zelar, enfim, são instituições fortes. Né? E aí, são de reconhecimento público, gente. A Caixa Cultural, a Fundação Banco do Brasil, os bancos, né, têm essas instituições, esses arquivos, são a Biblioteca Nacional, são muitas instituições que tratam de cultura no Brasil e que vão trazer informações que dá para a gente confiar. E que aí, nesse caso, veja, a gente colocou o Chico Albuquerque aqui e a gente já vem com a informação sobre ele. Vejam, vamos clicar aqui no Itaú Cultural. O primeiro é um fotógrafo, né? Começou a fotografar em 32. Realizou um documentário de curta-metragem junto com seu pai, cinegrafista amador. Em 42, trabalha com o Orson Welles. Depois transfere para São Paulo. Não preciso continuar o parágrafo, gente. Percebe que aqui a gente já tem informação para a gente selecionar o texto aqui, ó. O fotógrafo havia trabalhado com o cineasta Orson Welles para produzir o documentário A Tudo Verdade nos anos 40. Tá? Então, já conseguimos ter alguma
confiança numa alternativa. Vamos continuar lendo o texto? Torna-se um dos pioneiros da fotografia publicitária e realiza em 1949 a primeira campanha brasileira ilustrada com imagens fotográficas com a marca Johnson & Johnson. Apresenta a mostra individual Jangadas no Museu de Artes de São Paulo, no MASP, né, em 52. Entre 50 e 70 desenvolve uma trajetória diversificada em propaganda, trabalhando em setores da indústria automobilística, moda, alimentos e arquitetura. Em 75, passa a produzir esporadicamente ensaios sobre a população litorânea no Ceará, frutas e publicidade. O livro Mucuripe, com fotos de jangadeiros feitos na década de 50, é lançado em 89. Recebe, em 98, o prêmio Contribuição à Fotografia Brasileira da Fundação Nacional das Artes, em 2003. É fundado o Instituto Cultural Chico Albuquerque, na capital cearense. 2 anos depois, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo promove a exposição retrospectiva de Chico Albuquerque. Vejam só. Vamos lá, de volta para cá. Sobre o Chico Albuquerque. A gente já viu que a A está certa. A gente pode pensar aqui, repetição das formas, o enfoque dos motivos no quadro e na fotografia fazem parte da construção de uma imagem sobre o jangadeiro cearense como um enfoque. Não tenho dúvidas sobre a relação, é só olhar as imagens, né, gente? Chico Albuquerque, por meio de outra linguagem visual, a fotografia também registra o trabalho e os corpos dos jangadeiros cearenses. Também é certo, né? Então, falta a gente avaliar a alternativa B. O fotógrafo buscou aceitação comercial por parte do público, plagiando por meio de suas lentes o quadro já célebre. Gente, percebam. O jangadeiro é uma figura da cultura cearense. E aí, tanto o Raimundo Sela quanto o Chico Albuquerque, ambos se debruçam sobre a mesma realidade. O jangadeiro. E ambos registraram a mesma coisa. Não se trata, portanto, de um plágio, gente. A B é a falsa. Além disso, vamos fazer essa coisa do jogo com a crítica, né? Vamos pensar o seguinte. 2 artistas que se notabilizaram, né? Que quando fizeram ver as biografias deles, tem essa coisa do renome. Produzem. A UNHB coloca os 2 para a gente conhecer. E aí veja como é forte dizer que o fotógrafo buscou aceitação comercial por parte do público, plagiando. Vê como essa palavra é forte. Além disso, a gente já viu que antes da fotografia ser feita, o Chico Albuquerque já tinha trabalhado até com um diretor estrangeiro. Sabe o que ele precisava, depois de trabalhar tanto tempo com publicidade, ele precisava plagiar um quadro para poder ser aceito? Então, a B é a falsa. Né? Agora a gente precisa ir para outro nível, né, que é achar a verdadeira. Observem novamente a pintura de que tratamos na questão anterior em comparação com a fotografia realizada por Chico Albuquerque e assinalem uma alternativa. Então vejam só, a alternativa que a gente precisa assinalar precisa relacionar as 2 imagens. Portanto, se B é falsa, A só fala da segunda imagem. Não, na verdade, só fala do fotógrafo. Que soubemos com C e D. E aí vejam, Chico Albuquerque, por meio de outra linguagem visual, a fotografia, também registra o trabalho e os corpos dos jangadeiros cearenses. Compara a frase. A repetição das formas, do enfoque
e do motivo do quadro e na fotografia faz parte da construção de uma imagem sobre o jangadeiro cearense como um homem forte. Percebam como a C é mais analítica. A repetição da forma, o motivo do jangadeiro, a conclusão, né, de que a partir dessa imagem eu consigo produzir a ideia e a imagem social do cearense como um homem forte. Percebam como a alternativa C traz muito mais informação do que a D. Tranquilo, Luciana? E estou concluindo, viu, gente? Agora a gente volta. Não, vamos fazer o seguinte. Mesma coisa, né, gente? Raimundo Sela. E, ó, mesmas ó, então o cultural falando do Raimundo Sela de novo. Eu vejo que é que isso que eu falei, né, deles juntarem, deles catalogarem informações sobre artistas, ser uma coisa fácil da gente pesquisar. Ó, ele pintor, gravador, professor, nasceu em 1910, não, nasceu em 1890, formado em letras, foi para o Rio, viaja para Paris, vai morar em Camocim, no interior do Ceará, e trabalha como engenheiro. Em 1938, cria um painel sobre a abolição da escravatura para o Palácio do Governo do Estado, em Fortaleza. Volta a dedicar-se à carreira artística de artista plástico de forma mais enfática após 40, quando se muda para o interior no Rio de Janeiro. A partir dessa data, leciona gravura em metal na EMBA. Realiza a primeira mostra individual em 45 no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio. E aí segue comentando um pouco mais da biografia dele. Análise da obra. A produção de Raimundo Sela permanece isolada à margem do modernismo e de outros movimentos transformadores na arte no Brasil. Revela, entretanto, a paisagem e as figuras populares do Ceará com sensibilidade e inquietação em face às questões sociais de seu tempo. São constantes em sua produção as paisagens litorâneas e as atividades de vaqueiros, pescadores e jangadeiros pintadas com uma paleta clara e luminosa. Destaca-se também com sua obra gráfica, que revela o domínio técnico da gravura em metal. Trata dos temas recorrentes em sua pintura, paisagens, cenas cotidianas e tipos populares, utilizando o claro escuro de forma controlada. Então, veja, a análise da obra está mostrando que ele não está naquele time que a gente estuda no terceiro ano do modernismo. Então, vamos ver de que modo essa informação nos ajuda a analisar a questão. Os traços do pintor retratam o esforço coletivo dos homens e a simplicidade da embarcação. Muito direta, né? A jangada de troncos era bastante comum na atividade de pesca no litoral cearense naquela época. Muito direta. Né? Então, ficamos com B. Raimundo Sela, em sua obra, retratou os jangadeiros cearenses, trazendo a representação do homem sertanejo que migrou para a realidade do litoral como a que vale 5. E a C como a falsa. Porque, vejam, como é que o Raimundo Sela estaria representando o homem do litoral como um fraco, em oposição ao sertanejo, que seria forte, se, na perspectiva do Raimundo Sela, essa mistura entre sertanejo e homem do litoral já aconteceu e eles estão juntos, trabalhando como jangadeiros. Percebe? E é isso, gente. Para a gente reforçar, né, o que eu quero colocar aqui, a gente perceba que a gente também pode consultar arquivos de fundações e instituições que estão aí na internet, como as enciclopédias das fundações de bancos como o Itaú Cultural, o Banco do Brasil, o Instituto
Moreira Salles, a Caixa Cultural, produzem arquivos, produzem informação que tem também relevância, que somente a gente pode pesquisar isso quando a universidade não deu conta disso, com alguma facilidade para a gente pesquisar. Então é isso, a gente se encontra na próxima quarta-feira, tratando de um outro tema, que é a paleografia, que vai ser fundamental para a gente pensar, para a gente trabalhar as etapas da UNHB. Mais alguma coisa, gente? Pois bem, pessoal, se ninguém tem mais nada a acrescentar, a gente finaliza aqui. Lembrando, quarta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos ter a última aula preparatória, porque na semana seguinte já começa a Olimpíada, né? E aí a gente vai continuar com esses encontros nesse horário, mas a dinâmica vai ser diferente. Daqui para lá a gente esclarece para vocês. Tá bom, pessoal? Perfeito. Valeu, Obrigado aí pela galera. presença, pela participação. Um forte abraço e até a próxima. Até, gente.